Opa, queria fazer uma pergunta exatamente em relação à opinião pública, na verdade sobre a posição dos pininhos nesse tabuleiro, né? Porque até o fim do ano passado, não me parecia que a anistia fosse uma possibilidade real, né? Não parecia nem que os atores políticos tinham interesse em fazer isso, porque eu acho que sob o impacto da divulgação do relatório da Polícia Federal, das evidências que vieram à tona, eu acho que os atores políticos olharam para aquilo com bastante receio e poucos tiveram coragem de sair em defesa claramente do Bolsonaro ou de dizer que não havia golpe. Do começo do ano para cá, a gente talvez tenha tido um arrefecimento desse relatório, desse impacto que tudo isso gerou na opinião pública, e aí a gente já começou a ter um desenho um pouco diferente, né? A gente teve a declaração do Hugo Motta dizendo que para ele não foi um golpe, porque não tinha um líder, que era mais uma ação de baderneiros, de arruaceiros. A gente tem esse elemento Estados Unidos, né, que veio depois do relatório também, que foi a eleição do Trump, o interesse do governo norte-americano em ter governos mais parecidos ideologicamente com o que há nos Estados Unidos hoje em outros países, né? Então, a gente teve ontem, por exemplo, o Elon Musk, a gente discutiu aqui no Central aquela desinformação que foi disseminada por ele no X, dizendo que a USAID teria interferido no processo eleitoral brasileiro. E aí a gente já tem alguns atores políticos naturalizando, né, ou normalizando a discussão da anistia. Eu queria saber se a Carol consegue me ajudar a entender qual é o interesse, por exemplo, de um agente político como Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, que foi o partido que, em eleições claras e limpas, elegeu o maior número de prefeitos em 2024, foram 887 municípios. Que interesse há em dar anistia a pessoas que atentaram contra a democracia para uma pessoa que está ganhando no jogo político democrático? Assim, qual é o interesse por trás disso? Por que isso é um assunto para o Gilberto Kassab ou para o Hugo Motta também, que é presidente da Câmara, que para o cargo dele existir, né, para o trabalho dele existir, precisa da democracia? O que está por trás disso? O que você relata, Luísa, mostra a eleição de 2026, o processo eleitoral de 2026 que já começou, me parece. Essas mudanças de pressão e de ventos, no fundo, são também um processo eleitoral de 2020, costuras políticas e análises políticas e movimentações políticas para um processo eleitoral de 2026 que já começou. Então, você está corretíssima ao afirmar que nenhum parlamentar, inclusive, fosse vitorioso como o Gilberto Kassab e seu partido ou os demais teriam nenhuma vantagem objetiva em não proteger as instituições democráticas e as regras do jogo. Mas aqui a gente não está falando no âmbito da anistia sobre as pessoas que estão presas no 8 de janeiro, com a materialidade que existe, com tudo que aconteceu. A gente está falando quando as investigações chegam no andar de cima. É sobre isso que a gente está falando. E a gente também está falando de um novo presidente da Câmara que sabe que chegou onde chegou com o apoio deste andar de cima que está dos dois lados, né? E ele precisa se manter nesse começo, quase que discursivamente, narrativamente, sinalizando para ambos os lados para ver onde as costuras políticas para as eleições de 2026 a caminho. Então, ao meu ver, tanto o Gilberto Kassab quanto o presidente da Câmara, por caminhos diferentes, estão reagindo ao processo eleitoral e às costuras políticas para 2026. Eu acho que vale a gente comentar, detalhar um pouco. A Luísa já comentou, né, Lu, no começo do programa, a notícia do blog do Camarote, como é que se deu esse almoço Gilberto Kassab e Jair Bolsonaro. Eles vinham se estranhando já tem um tempo, o Bolsonaro, justamente por conta da questão da anistia. O Bolsonaro criticava muito abertamente o PSD por não embarcar no projeto. E veja, até para quem talvez não esteja tão antenado do que é o projeto da anistia, o projeto da anistia que está sendo discutido no Congresso, na Câmara, ele nasce antes do 8 de janeiro. Ele
ele foi protocolado antes do 8 de janeiro. Isso é Eu vou até importante. pegar aqui, porque o texto original é de autoria do ex-deputado Major Vitor Hugo, que foi líder do governo de Jair Bolsonaro. E o projeto foi protocolado antes mesmo dos ataques de 8 de janeiro, quando já haviam bloqueios nas estradas e tentativas de pressionar contra o resultado da eleição presidencial de 2022. Muito bem. Aí o PSD não embarcou. Nesse momento, o Centrão, aliás, estava ainda com o pé atrás, esperando para ver. Aí veio o 8 de janeiro, e aí teve uma comoção altamente justificada, e isso foi rapidamente enterrado. E aí, claro, a política vai mudando de vento, as birutas, né, vão virando para lá, vão virando para cá. Altos e baixos dessas conversas para anistiar ou não o que aconteceu em janeiro de 2023. E aí vieram as condenações do Supremo Tribunal Federal para as pessoas que estavam na praça no dia do 8 de janeiro. Não para os mandantes, nem para os financiadores, para aquelas pessoas que estavam lá e que depredaram, então, o patrimônio público e tudo mais. A discussão no campo bolsonarista, ou mesmo no campo da direita, ela se divide, porque há quem defenda que as punições a essas pessoas que estavam lá na Praça dos Três Poderes foram rigorosas demais. O ministro Alexandre de Moraes propôs, eu acho que em 100% dos casos julgados até aqui, penas de 17 anos de prisão. E os ministros do Supremo que foram indicados por Jair Bolsonaro sempre abriram dissidência desse número, né, sobre esse número. Muito bem, começou a se construir, então, esse argumento de que talvez essas punições às pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes estivessem severas demais e que, então, o projeto de anistia devia suavizar essas penas. O que fazem os mandantes? Tentam embarcar nesse projeto de anistia e se incluir no projeto de anistia. E então, o Bolsonaro, claro, o bolsonarismo, o Bolsonaro vê nesse projeto de anistia uma tremenda oportunidade para suavizar as suas eventuais possíveis penas quando ele for condenado, se ele for condenado. E hoje, que pé que está? O presidente do PL, eu não sei se ele é presidente, deixa eu só confirmar, que é o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. Ele foi presidente do PL já. O líder do PL na Câmara, que é o Sóstenes Cavalcante, está falando o seguinte, olha só, para eu trazer o Centrão para o meu lado, no projeto de anistia, aos condenados do 8 de janeiro e tal, mas que os mandantes também vão poder embarcar, eu proponho que a gente mantenha as condenações por dano qualificado e por deterioração do patrimônio tombado. Ou seja, ele quer que o texto reduza a pena aos atos de vandalismo e exclua a parte que fala de atentado ao Estado Democrático, de direito e de tentativa de golpe. É uma defesa, é um argumento, o argumento dele é um que tem muita ressonância no campo estendido da direita. Porque é claro que o campo estritamente bolsonarista quer anistia completa e absoluta. Mas existe um campo estendido da direita que olha para o 8 de janeiro com o olho torto, mas que acha que essas penas aos praticantes dos atos do 8 de janeiro estão excessivas. Então, é um aceno para fazer essa galera embarcar. Aí vem o almoço do Bolsonaro com o Kassab. Então, eu estou dando esse contexto para falar, é nesse contexto que o Bolsonaro ensaiou, então, essa reaproximação. O Kassab vai almoçar com quem pedir para almoçar com ele, tá, gente? O Kassab faz política com quem se dispuser a fazer política com ele. Ele não tem nenhum pudor. Bom, ele é secretário do Tarcísio, ele é cabo eleitoral do Tarcísio, que é bolsonarista, que veio do campo bolsonarista. Então, ele não tem nenhum pudor de estar com 3 ministros no governo Lula e almoçar com Bolsonaro. Tá tudo certo para ele. O Bolsonaro, por sua vez, precisa do apoio do PSD no Congresso para fazer passar esse projeto de lei sobre os
enfim, os praticantes ali do 8 de janeiro e embarcar todo o processo de tentativa de golpe dentro desse projeto de lei. Então, tentar uma anistia ampla e restrita para embarcar junto. É muito importante esse histórico que você faz, Flávia, por dois pontos, né? São duas... Tanto a proposta que muito corretamente você traz o histórico do PL da anistia anterior, e aí vamos lembrar quem está nos escutando que todo o histórico nas duas decisões do Supremo Tribunal Federal e no inquérito da Polícia Federal foi ficando claro essa linha do tempo, não é? Inclusive o inquérito do Supremo Tribunal, da Polícia Federal nomeia o que eles chamaram de 6 núcleos dessa tentativa de golpe: o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, o núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, o núcleo jurídico, o núcleo operacional de apoio às ações golpistas, o núcleo de inteligência paralela e o núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos. Por que eu estou relembrando esses núcleos? Um pouco para a gente recordar, para quem está nos ouvindo, que foi ficando claro para nós a ordem da linha do tempo. Esses diferentes núcleos, fosse jurídico, fosse político, porque, de novo, não é só militar, e é esse ponto que eu quero chegar, fosse militar, preparando as etapas. Se não ganharmos as eleições, foi uma tentativa de descredibilização do sistema eleitoral. Se isso não funcionasse, uma tentativa de inviabilização do dia da votação, dos dias da votação. Se isso não funcionasse, ainda assim o campo bolsonarista perdesse e o Bolsonaro perdesse a eleição, que foi o que aconteceu, os núcleos tinham programado as suas ações, como ficou claro nos documentos posteriores e que a gente viu e que os quais estão sendo indiciados e investigados agora. Então, até a própria proposta do PL da anistia anterior, a gente pode colocar ela toda numa linha do tempo de preparação de etapas que viriam posteriormente. O que também é interessante que você traz da fala do Sóstenes, o novo líder do PL na Câmara, num suposto aceno mesmo para o Centrão. E nós já falamos aqui sobre isso aqui. Nós não conhecemos ainda os fatos, mas as investigações já começaram a chegar nos outros núcleos, na participação de políticos e dirigentes do PL nesse processo. Sim, o Valdemar está indiciado. Quando o Sóstenes coloca, é importante que... para as pessoas que estão presas hoje, apenas os crimes de invasão de patrimônio, com isso ele está tirando lá na frente os possíveis crimes de atentado ao Estado Democrático de Direito que chegarão nos dirigentes partidários e na classe política aí envolvida. Então são movimentos preventivos de algo que eles já sabem que virá e já sabem o que fizeram no verão passado. E aí até a Nilza, que é uma das nossas espectadoras frequentes aqui, oi Nilza, tudo bem? Ela pergunta, mas gente, o que era um projeto de anistia antes do 8 de janeiro? Nilza, a gente esquece, mas o relatório da PF, que está ali com o Gonê, sequer fala do 8 de janeiro, quase. Ele mal menciona o 8 de janeiro, ele trata de toda a preparação para a tentativa de golpe. Exatamente. Esse projeto de anistia... antes do 8 de janeiro, era sobre tudo que aconteceu antes, era sobre reunião com o embaixador, era sobre desacreditar a urna eletrônica, era sobre bloqueio nas rodovias federais no dia da eleição. Essas coisas todas configuraram já uma tentativa de golpe, certo? E eles sabiam disso. Tanto que assim que ele percebeu que poderia haver um inquérito, uma investigação. Os acampamentos, gente. Os acampamentos, está tudo incluído aqui. Tem preso do 8 de janeiro cujo histórico, nos julgamentos, o Alexandre de Moraes e a PGR fizeram questão de apontar a ligação do pessoal que estava na Praça dos Três Poderes vandalizando Planalto, Supremo e Congresso, com o histórico delas nos acampamentos. Muitas vieram dos acampamentos direto ali para a Praça dos Três Poderes atuar. E parte da argumentação da condenação, né, ali para justificar a condenação, é justamente que esses acampamentos eram preparatórios
da tentativa de golpe do 8 de janeiro. É parte da justificativa de falar que as pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes não estavam ali passeando num domingo no parque, foi até a imagem usada, né, pelo Moraes, se eu não me engano, não lembro se foi o Moraes ou o Gilmar Mendes, ou enfim, algum dos ministros que defendeu a condenação usou essa imagem. Para justificar justamente essa linha do tempo. As pessoas estavam nos acampamentos, planejando, pedindo intervenção militar, planejando um ataque à democracia, que se concluiu e se concretizou no dia 8 de janeiro. Então, não dá para falar que foi só vandalismo. Algumas dessas pessoas não estavam nos acampamentos. Então, parte do argumento do campo da direita, ou de quem defende que essas penas possam ser revistas, é a de que, tudo bem, tem gente que estava nos acampamentos, tem gente que não estava. Né? Tem um caso que ficou bastante famoso, que é o de morador de rua, que depois acabou absolvido, deu um tilt aqui no absorvido e absolvido, né? Mas enfim, acabou absolvido porque realmente tem um vendedor ambulante, tem um morador de rua que foram lá, viram a confusão, se enfiaram no meio e acabaram preso. Não pode. Então, foi revertida. Tem outros que justificam, que argumentam que não, eu cheguei no ônibus na véspera achando que ia ser uma manifestação. Enfim, gente, não tô falando que tem espaço para falar que tem gente que estava passeando ou foi ali se manifestar. Nos casos individuais, né? Foram se manifestar e a manifestação no Brasil é livre. Tem espaço. Tem espaço para argumentar que tem gente que passou meses no acampamento golpista, 2, 3 meses, e sendo orientado, inclusive, por militares ali dos quids pretos e tudo mais, e que então o Supremo julga que há uma conexão entre planejar uma tentativa de golpe e estar ali no 8 de janeiro, para além da depredação do patrimônio público. O fato é que tudo isso, esse projeto de anistia, ele nasce antes do 8 de janeiro porque vinham acontecendo muitas outras coisas. E o relatório da Polícia Federal narra os eventos da tentativa de golpe a partir da eleição de 2018, quando o Bolsonaro questionou a própria vitória. Então, assim, é uma construção longa. Então, a anistia já antevia tudo isso. Agora, claro que os mandantes... Veja, tem os financiadores que ainda não foram... Por isso, não chegou em muitos dos núcleos. Aqui tem os 6 mais evidentes, e por isso que a gente retomou aqui o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. É tudo encadeado, e o inquérito da Polícia Federal deixou isso claro, com materialidade para quem quiser ter esse conhecimento. Então... Não é só sobre o que culminou e o que aconteceu no 8 de janeiro. Exatamente. Lu? Agora sim, abriu. Tava falando com vocês aqui, vocês não estavam me ouvindo. Eu queria fazer, na verdade, uma ponderação em relação a esses presos, porque é claro que a gente está numa democracia, né? Apesar da tentativa no 8 de janeiro de derrubar esse sistema, mas a gente está numa democracia e todo mundo tem direito a se defender e a recorrer dentro do devido processo legal. Mas eu fiz uma busca aqui para saber a respeito de quantas pessoas estariam presas sem julgamento, né, desde o 8 de janeiro. E, infelizmente, acho que o dado mais recente, o balanço mais recente que eu encontrei por aqui é de que, no começo do ano passado, das mais de 1.400 pessoas detidas no 8 de janeiro, 66 ainda estavam presas aguardando julgamento, que é uma das coisas que, no processo penal brasileiro, é das que mais me incomoda, porque você está com uma pessoa presa há mais de um ano sem que ela tenha sido julgada por um crime, então, se ela for inocente, lá se foi um ano da vida dela. Eram 66 pessoas nessa situação diante de 1.400 prisões no início do ano passado. Se a gente for falar da população carcerária brasileira,
Hoje a gente tem 25% da população carcerária total presa nessa condição, aguardando julgamento há mais de um ano. São quase 210 mil pessoas, 208.882. Então, assim, a gente tem um problema no Brasil em relação a isso. E aí eu fico com a sensação de que quando a gente fala especificamente desses presos, é como se a gente estivesse pedindo um tratamento especial para esta situação, né? Porque isso é um problema generalizado que precisa ser resolvido, mas não me parece que esse caso seja diferente, a não ser do ponto de vista político, que realmente ele causa paixões, emoções, enfim.